Salve galera! Estamos de volta com as aventuras de Junho, um talentoso artista marcial considerado uma ameaça neste mundo. Ele é derrotado por um ataque suicida em batalha e renasce como o primogênito de um lorde local. Tendo um novo começo, uma família calorosa e uma irmã mais nova para proteger, ele decide se tornar uma pessoa melhor em sua nova vida. Se ainda não assistiu às partes anteriores, clique no card acima ou consulte a playlist na descrição do vídeo. Bora para o vídeo! Junho se despede do professor e de Kyun, desejando boa sorte a Junho. Kyun pergunta ao professor se o primeiro lugar não era demais, e o professor responde que sim. Junho faz todos os exames e consegue o primeiro lugar em todos. O professor e Kyun o parabenizam. Kyun fica admirado com os resultados e ele se gaba afirmando que é o melhor. O professor diz que ele agora é um aplicante bem-sucedido. Kyun enfatiza que o Lorde vai amar. Junho fica feliz por não precisar mais estudar. Professor pergunta o que ele agora planeja fazer. Junho enfatiza que agora nem pensa ao menos em estudar. O professor comenta que agora tudo depende dele, que ele pode escolher o seu caminho, e há muitas coisas que ele pode fazer. Junho demonstra não saber que caminho seguir agora. O professor afirma que tudo bem do jeito que está, mas nada é eterno, mencionando a lei do que nada é eterno. Como sucessor da Mankeong-jang, ele deve continuar a contemplar que não há nada de errado em ter pelo menos um objetivo futuro claro. Junho diz que vai manter isso em mente e pergunta se deve viver desse jeito até encontrar um objetivo. O professor diz que gostaria de se despedir dos outros estudantes e que foi divertido ensinar a Junho, então desaparece. Junho comenta que ele realmente é como o vento, Kyun percebe que ele realmente se foi, e Junho explica que o professor não planeja ficar. Kyun encara Junho de uma maneira estranha, e Junho pergunta por que ele está o encarando daquele jeito, que é meio desconfortável. Kyun pergunta se ele vai ficar bem, e Junho responde que sim, mesmo se não estiver bem, não vai mudar nada. Kyun percebe que Junho está se tornando adulto, olhando ao redor. Kyun percebe que muitas pessoas participaram do exame. Ele pensa melhor e lembra que participaram 2.000 pessoas, e sente orgulho por Junho conquistar o primeiro lugar. Junho pergunta se isso o deixa feliz saber que ficou em primeiro lugar no exame. Animado, Kyun responde que sim, e não importa o que as pessoas digam, ele é o orgulho da Mankeong-jang. Pergunta se Junho não está feliz. Animado, Junho responde que sim, e Kyun sente o mesmo. Junho pede para ele não expressar tanta animação assim, que as pessoas ao redor não tenham uma expressão feliz. Kyun nota algo e acha desagradável. Ele percebe um homem sendo espancado. Nos pensamentos, Junho diz que não existe um mundo perfeito. Kyun não aguenta e vai ajudar. Surpreendendo Junho, Kyun pede para eles pararem, e o agressor insiste que tem razões para isso. O homem pede ajuda de Kyun, explicando que tem uma filha e uma velha mãe para cuidar. Se derem uma chance a ele, viverá uma vida cuidadamente. Os agressores ficam irritados e Kyun chuta. O chefe ordena para irem, deixando os servos irritados. O homem agradece e Kyun diz que fez o que precisava ser feito. Junho percebe a multidão agitada e chama por Kyun para irem, mas o homem segura Kyun e implora por ajuda. O cara explica que se ele o deixar assim, vai morrer, deixando Kyun indeciso. Junho, meio aborrecido com a situação, pergunta se ele quer ajudá-lo, explicando que é responsabilidade ajudar até o fim. Kyun demonstra compreender e mantém isso em mente. Junho nota que o problema dele é ser muito gentil e chama a atenção do senhor, percebendo que ele é astuto. Senhor, sim, senhor louvável. O cara ainda implora pela vida, mencionando que sua velha mãe e filha passaram por dificuldade. Junho o ajuda, mas apenas se ele realmente for uma pessoa oprimida. Eu vou ajudar até o fim. Algum tempo depois, Junho explica a Kyun sobre a garantia da escrita incorretamente. Por causa disso, ele deve uma dívida de interesse a Seiteukdu. Kyun menciona o nome do grupo Sanchan, explicando que eles oprimem os mercenários da feira com a taxa de proteção, e menciona que não será fácil se livrar deles, já que eles podem ter conexões com o escritório governamental. Mas isso não os impedirá de eles agirem. Junho acha que Kyun começou bem, mas acha que é muito ingênuo, deixando Kyun intrigado. Junho só fala para ele esperar, impaciente. Kyun pensa em agir de todo jeito, mesmo que tenha que ser sozinho. Junho afirma que ele está impaciente demais, que já mandou esperar um pouco, impaciente. Kyun questiona o que Junho fará se eles perturbarem aos cidadãos enquanto isso. Ele está aqui. É? E o branco aparece de repente deixando Kyun em alerta. Quem é você? Dekno veio para encontrar seu mestre. Junho menciona que já faz muito tempo e supõe que foi o branco que estava correndo ao redor da vizinhança. O branco menciona que não gosta dos movimentos secretos, que não combinavam com a personalidade dele, e questiona até quando vai continuar. Junho explica que falta pouco, que as partes importantes já foram feitas. Promete que quando terminarem o trabalho, vai lhe ensinar artes marciais e também mudar o rosto, chamando assim a atenção do branco. Junho elogia o branco pelos serviços, deixando-o sem jeito. O branco dá um pergaminho a Junho,
que observa e percebe que ele está certo em não julgar alguém pela aparência exterior, por isso que acha informações importantes. Junho agradece pelos serviços do branco e ele se dispensa. Ansioso, Kyun pergunta quem era o branco. Junho responde que ele é seu discípulo, deixando Kyun confuso. Junho explica que faz pouco tempo que ele precisava de um, e joga o pergaminho para Kyun, dizendo para ele ler. Kyun fica surpreso com o que vê, e Junho acha divertido, deixando Kyun intrigado. Junho fala que já o informou, que é bom esforçar-se, mas era ingênuo demais, que se olhar apenas de um lado, ele nunca vai saber as verdadeiras intenções. Junho pergunta como é levar uma facada nas costas por alguém que ele pensava que era oprimido. Desanimado, Kyun responde que não era nada animador. Junho afirma que é bom por agora, que é assim que se aprende. Se retirando, Junho diz que vão continuar, e Kyun pergunta para onde. Junho responde que vão para casa. O cara os encontra e pergunta para onde eles vão. Junho responde que devem voltar para casa. Confuso, o cara pergunta se ele não disse que ia ajudá-lo. Junho volta a dizer que ia ajudar se fosse uma pessoa realmente oprimida. O cara afirma que ele realmente é uma pessoa oprimida. Junho pergunta na situação dele se acha que é uma pessoa oprimida, deduzindo que ele deve estar com raiva e se perguntando por que a vida é fria com ele. Mas sabe, se você pensar nisso, um cara como você não pode deixar que está se sentindo oprimido por algo como aquilo. Isso é retribuição, diz Junho. O cara fica irritado e começa a xingar. E Junho diz que ele agora está mostrando sua verdadeira personalidade. Junho dá uma sugestão para ele pensar. Agora ele está se sentindo oprimido. E as pessoas que ele oprimiu? Questiona Junho, revelando a identidade do cara como ex-líder Marshall. Isso é. Junho revela nome de um outro grupo, Sanchan, e se perguntou por que o grupo se chamava desse jeito. De primeira pensou que era o nome do líder, já que nessas organizações criam homens desse tipo, mas como descobriu que eram 3 grupos que tiveram alguma força para emergir em uma vizinhança Sinagem, se tornando o grupo Sanchan. San é como se pronuncia 3 em coreano. E o grupo Machel supostamente era para ser um dos 3 pontos, mas as coisas não funcionaram. Junho questiona por quê, deixando o cara sem palavras, e Junho responde que foi por causa da persuasão Machel. O cara oprimia os comerciantes do mercado, emprestava dinheiro para eles e depois os vendia como escravos. Junho se pergunta quantas pessoas imploraram pela vida na frente do cara. Ele explica a história de como eles colapsaram, se envolveram demais. E as notícias chegaram além do castelo de Nanjing. O empregador enfurecido enviou artistas marciais para acabar com a Machel. O cara abandonou seu grupo como líder e perdeu sua riqueza enquanto fugia pelas montanhas. Depois disso, acabou entrando no grupo Dobak e ficou em dívida com eles. Junho deduz que é o karma dele. O cara implora por perdão e afirma que está mudando. Como alguém tão cavaleiro igual a você pode deixar alguém que não tem poder? Eu? Cavaleiro? Sim. Você não é um mestre. Mestre. Rindo, Junho se desculpa e revela que ele está falando com o cara errado. E se vai, desesperado, o cara grita que pode morrer. Enquanto sua filha e mãe, ele acusa Junho de abandoná-las. Kyun perde a paciência e revela que ele não tinha uma filha, mas sim uma esposa que ele abandonou. Deixou morrendo por uma doença, e acusa ele de ter matado a mãe. O cara nega ter matado a mãe. Eu não a matei. Kyun revela que ele pode não ter matado ela com as próprias mãos, mas ele a deixou nas montanhas. Kyun diz que ele merece a morte, deixando o cara furioso. O cara o xinga e afirma que eles são farinha do mesmo saco, mas Junho e Kyun o ignoram. Algumas horas depois, Junho percebe que Kyun está para baixo e pergunta se há uma razão. Kyun responde que não, mas afirma que o Lorde deve estar desse mesmo jeito. E aprendeu o que é justiça, mas agora está confuso. Rindo sem graça, Junho explica que não há razão para ele pensar demais, que é uma coisa simples. O que precisam fazer é olhar profundamente e amplamente. Kyun fica intrigado com as palavras de Junho. Junho explica que significa não acreditar apenas em coisas que são visíveis, e que mais da metade das histórias contadas são o que se adequa a um. Surpreso com as palavras de Junho, Kyun pergunta se estudar ensina o que ele disse. Junho percebe que falou demais e Kyun demonstra saber que ele era esperto quando criança, mas às vezes leva as coisas longe. Junho volta à conversa anterior, dizendo que o importante é que devem viver profundamente no presente e no futuro, que ele também deveria ter um critério de justiça criado por ele mesmo, e que mantém em mente. Junho diz que também vai manter em mente, já que as coisas foram desse jeito, deve adquirir um novo truque. Revela que é isso que ele estava esperando. Confuso, Kyun pergunta quem. O professor aparece e diz que ele passou. Surpreso, Kyun pergunta por quanto tempo ele estava ali. O professor volta sua atenção no Junho, afirmando que Junho deve ter notado, mesmo que ele estivesse observando de longe. Junho revela que teve sorte. O professor afirma que ele ainda tem muito a aprender, mas o considerará como um igual.
O professor revela que este era o motivo para vê-lo apenas uma vez, mesmo distante, por causa dos seus sentimentos melancólicos, acariciando Junho. Junho se sente envergonhado, e o professor cita uma frase que Junho disse uma vez, que as raízes dos estudos estão eretas adequadamente através da ética e dever. Em outras palavras, para entender e agir pelo verdadeiro significado dos sábios é verdadeiramente ser um scholar. Junho não se sente confiante se vai conseguir continuar no futuro. O professor diz que é uma coisa normal, que ele também tem coisas que não consegue fazer. O professor sugere para Junho continuar a dar o seu melhor. Como nesse momento, Junho compreende e o professor conclui a lição, considerando como a última. O professor diz que ficou muito tempo com Junho, talvez esteja falando mais do que o normal com Junho por causa disso. Ele agradece por Junho crescer tão incrivelmente e reza para que ele trilhe o caminho que quer sem obstáculos. Junho expressa o mesmo para o professor. O professor afirma que é forte, mesmo que seja desse jeito. Junho agradece profundamente ao professor, e o professor expressa que foi feliz e teve muita diversão. Anoitece. Junho afirma que se continuarem assim vão chegar em um mês. Kyun pergunta se ele está desapontado. Junho responde que não, sente que estão um pouco mais próximos, mesmo que não saiba quando ele saiu. Kyun diz que isso é o que chamam de desapontamento. Junho admite e adormece. Kyun olha para Junho com admiração e deseja bons sonhos a ele. Ele ouve barulhos e se pergunta se é uma luta. Decide cumprir com seu dever como guarda-costas. Com barulho, Kyun se pergunta se é um contra muitos. Percebe que já faziam muito tempo que eles estão assim. Puto, Junho manda Kyun lidar com os invasores. Inseguro, Kyun pergunta se vai sozinho. Junho não vê necessidade de irem juntos, deixando Kyun desapontado. Você é mau. Junho decide que vão resolver com pedra, papel, tesoura, e o perdedor vai lutar. Kyun não acha necessário, e decide cumprir com seu dever, e Junho fica agradecido. Tão legal Kyun-ho, tão legal. E volta a dormir. Enquanto isso, Kyun percebe que o barulho parou e se pergunta se alguém foi atingido. Determinado, ele decide abrir a porta e se pergunta se foi o lugar da única pessoa que perdeu. Saindo, Kyun percebe um cara com uma lança. Os homens que perseguem o cara da lança gritam que não vão deixá-lo escapar. Eles notam Kyun e o confundem como um companheiro. Atacando, Kyun acaba perdendo o equilíbrio e cai, deixando Junho furioso e acaba xingando os invasores. Eles se sentem ofendidos e acusam Junho de fazer parte do grupo do cara que fugiu. Kyun tenta explicar que são da Mankyonjang, mas eles o atacam mesmo assim. Kyun se defende e se livra deles. Aparecem mais e percebe que não será fácil lidar com todos. Nangun insulta Kyun e afirmam que o companheiro o abandonou. Um deles afirma que ele ou está pronto para morrer, já que insultou a grande família Nangun, e ataca Kyun. Kyun pede para eles esperarem, percebendo que não tem intenção de conversar. Se defendendo de alguns ataques, Kyun percebe que ficou mais forte. Antes, eles seriam oponentes perigosos, mas agora até pode contra-atacar. Kyun desarma alguns homens, deixando os outros surpresos. Ele pede para pararem e afirma que não tem relação com o cara que fugiu. O líder do grupo pergunta por que Kyun ajudou o cara a escapar. Kyun indignado diz que não ajudou ninguém, apenas se defendeu. O líder afirma que Kyun abriu a porta para ajudá-lo. Kyun acredita que não há razão para isso. Um artista marcial filiado com a Mankyonjang teria contato com eles, que o chamam de bastardo. O líder fica intrigado. Kyun mostra um medalhão que prova que são da Mankyonjang. Convencendo o líder, ele se apresenta como o irmão mais velho Nangun. Jin-Wei admite que mostraram desrespeito já que estavam na correria. Explica que estavam caçando alguém. Se despede e afirmam que não podem oferecer profundas desculpas. Kyun compreende e eles se retiram. Nos pensamentos, Kyun percebe que o líder falava suavemente e chega à conclusão de que ele não quer baixar a cabeça para Mankyonjang. O fugitivo aparece e afirma que eles não estavam o seguindo porque estavam escondidos na cabana. O líder fica enojado com a afirmação. O homem com a lança continua humilhando ele, e eles rapidamente se armam. O cara continua a menosprezá-los, e o líder furioso reivindica ter sido ele quem fugiu. Atacando-os, que infernos é ele? Durante a batalha, alguns moradores se aproximam, reconhecendo a família Nangun. O líder irritado os manda embora, pois eles estavam levando uma surra. Aposto que se eles estivessem ganhando, fariam questão da cidade inteira assistirem. Surpreso com a atitude do líder, Kyun se pergunta como eles podem pertencer à família real de Nangun. Junho comenta que eles são bastante desagradáveis. Jovem mestre, ele explica que ser de uma grande família não significa ser uma grande pessoa. Há uma razão para as pessoas dizerem que água parada perde sua pureza. Kyun pergunta se ele está totalmente acordado agora. Junho responde que sim, já que o barulho só piorou. Ao olhar para o homem com a lança, Junho pensa que Kyun havia melhorado, mas parece que não. Ele percebe que o homem com a lança não é inferior, julgando pela forma como luta. Para Kyun, ele parece malvado. Junho encara Kyun.
e ele lembra que não deve julgar as pessoas pela aparência. Agora, o lado da família real de Nangun parece mais malvado. Junho percebe quem será o vencedor. O homem com a lança ataca o líder, desarmando. O cara não perde tempo e zomba dele. Em seguida, começa a eliminar um por um. E o líder pede ajuda a Junho. Ajuda. Kyun pergunta se podem ajudar. Junho não vê necessidade. O líder fala que estão na mesma Nanji, tenta argumentar, mas recebe uma paulada na cabeça. Junho afirma que não os matará, caso contrário, já teria feito. Parece que o cara está com as pauladas mesmo. O líder fica irritado com suas palavras e pergunta quem ele é. Junho responde que é o sucessor de Man Kyung-jang, deixando o líder em choque. O quê? Tô chegando. Será que ele é? Sim, ele é o grande Junho, o sucessor da Man Kyung-jang. O homem com a lança diz que só vai perguntar uma coisa: se o líder disse que aquele território pertencia a Nangun, qual razão os mercenários teriam para compartilhar o dinheiro que arriscaram a vida para obter? O líder diz que o lugar é de Nanji e questiona se não é correto expressar alegria pela paz e desenvolvimento das nações juntas. O homem com a lança nunca ouviu isso, apenas a família Nangun dizia isso. Tu viajou na Nanji, meu rapaz, então Nanji logo será Nangun e Nangun será Nanji. O que a família real Nangun diz logo será lei. Tu tá maluco? Ele fica admirado como o líder pode dizer isso sem pensar. Junho entra na conversa e revela que Man Kyung-jang fazia parte de Nanji. Ele questiona Kyun para confirmar, e ele confirma. Junho continua questionando se eles também devem respeitar a família Nangun, já que eles são a lei por aí. Não, jovem mestre, esse pirou de vez. Até a Alteza não diz coisas sem sentido. Tá maluco? Junho acrescenta que a família Nangun são bastardos loucos. Isso deixa o líder furioso, e continua falando coisas sem sentido. Junho se cansa de ouvi-lo e lhe dá uma porrada. Irmão mais velho, como ousa? Junho afirma que o acertou sem pensar. Acertou sem pensar? Sei. Seus bastardos, vocês não estarão seguros depois disso. Ai ai, acho que sim. Eu vou matar você e toda a sua família. O que tu disse? Se terminou com a ladinha, cai fora. Você vai pagar por isso. Você vai ver. Observando a família Nangun se afastando, Junho volta sua atenção para o homem da lança. Junho pede que ele não entenda errado, ele não estava ajudando por compaixão. Ele atacou o líder apenas por ele ter sido ofensivo, não porque o homem da lança precisava de ajuda. O cara responde que entendeu. Para ele, está tudo certo. Junho se apresenta e diz que gosta de ouvir diferentes histórias. Kyun também se apresenta. O cara então diz que se chama Hong-san, entusiasmado. Junho elogia o nome e o convida para entrarem e conversarem. Hong-san hesita por um momento, e Junho, percebendo, diz que não o desapontará. Depois de pensar, Hong-san decide entrar. Junho convida Kyun também, mas Kyun, ao observar Hong-san, percebe que estão em níveis diferentes e diz que prefere continuar treinando e entrará em breve. Junho concorda. Dentro da cabana, Junho tenta puxar conversa com Hong-san, mas percebe que ele é um homem de poucas palavras. Junho diz que recentemente, ele estava conversando abertamente com a família Nangun. Hong explica que fala apenas o que considera necessário. Junho diz que admira pessoas perseverantes e que gosta de como Hong não demonstra medo. Contudo, ele o lembra que lutar contra a família Nangun em Nanji não é algo simples. Hong-san responde que não teme a morte. Suspirando, Junho admite que já pensou assim, mas a realidade é diferente. Enfrentar a morte, quando ela está de fato próxima, é assustador. Curioso, Hong-san pergunta se Junho já esteve perto de morrer. Percebendo que estava falando demais, Junho desconversa e diz que passou por algo assim quando era criança. Mudando de assunto, Junho questiona se o dinheiro realmente vale tanto para ele ao ponto de arriscar a vida ou se ele tem outra razão. Hong-san responde que o motivo é a injustiça. Com um pouco de vergonha, admite que não consegue aceitar injustiças, impressionando Junho. Hong-san explica que, em Nanji, pagar taxas às famílias reais, como os Nangun como suborno, tornou-se um costume, mas isso não é uma lei oficial. Ele não sente que é uma obrigação. Se é para contribuir com a paz e estabilidade de Murim, deveria ser um ato de caridade, e não algo forçado. Junho fica impressionado com o senso de justiça de Hong-san e decide fazer uma proposta. Eu quero você. Que? Então ele é? Junho decide contratá-lo. Tu tá falando disso como mercenário? Quanto mais profunda a relação, melhor. Recuso. Que? Por quê? Hong-san explica que estava a caminho de encontrar um grande homem em Soju. Surpreso, Junho pergunta se esse homem é seu pai. Hong-san diz que ouviu falar que ninguém oferece oportunidades maiores do que ele. Se alguém deve cuidar de mim, que seja ele. Completa. Junho considera a situação complicada e explica que preferia que Hong-san fosse uma das suas pessoas, e não do seu pai.
Hong-san conclui que a ambição de Junho é exagerada e afirma que não pretende crescer e cuidar de flores dentro de uma estufa. Junho, curioso, pergunta se é assim que ele o vê. Hong-san confirma. Uau, e pensar que vivi o suficiente para ser chamado de uma flor dentro da estufa. É exatamente o que eu vejo. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se curtiu, deixe o seu like e comenta se quer a continuação da obra. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.